Nesse vídeo eu quero falar com vocês acerca de uma história que me mandaram da Patrícia Ramos, aonde ela fala que todo pastor é igual quando o assunto é casamento e homem que bate em mulher. Eu cresci em um lar onde havia muito desse tipo de coisa, de agressão verbal e até mesmo agressão física à minha mãe. Mas mesmo tendo tudo isso, eu nunca vi um apoio pastoral em relação ao meu padrasto, por conta das agressões que ele fazia à minha mãe. Antes de dar o meu ponto de vista bíblico, eu vou passar o meu ponto de vista pastoral. Bom, meu ponto de vista pastoral para essa situação de uma mulher que apanha do marido ou de uma mulher que está sendo agredida verbalmente, ela precisa sim se divorciar. Talvez isso seja um escândalo para você que está me ouvindo nesse momento, mas não precisa se escandalizar, pois a Bíblia não proíbe o divórcio. Muitos pastores utilizam-se do texto que diz que Deus odeia o repúdio e por isso você não pode se divorciar. Eles até invertem o texto e dizem que Deus abomina o divórcio e por isso você não pode divorciar. Mas se você está apanhando, se você está sendo maltratada e se você está sendo agredida verbalmente, a Bíblia te dá o respaldo sim de você separar. Por quê? Porque o marido, ele precisa honrar a sua esposa. A partir do momento que ele deixa de honrá-la, ela pode sim sair deste casamento e viver a sua vida. Contrário do que muitos pensam, a desonra não é somente uma traição. A desonra no casamento também acontece quando há uma agressão verbal ou uma agressão física. Meu segundo ponto de vista pastoral é que sim, esse homem deve ser preso. Você deve denunciar. Por quê? Porque essa pessoa ela está cometendo um crime contra você. Ela está te violentando, ela está te maltratando tanto psicologicamente quanto corporalmente. Então essa pessoa cometendo esse crime, ela precisa sim ser presa e pagar pelo que ela está fazendo. Não, Deus não quer que você fique sofrendo em um relacionamento onde você está apanhando e também tendo transtornos psicológicos. Deus quer que você siga a sua vida e cumpra o propósito que Ele te chamou para ser cumprido. É isso que Deus quer. Agora, vamos para os pontos de vista bíblicos. O livro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, vai dizer assim: Somente vós maridos, coabitai com elas de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher, como um vaso mais frágil, como sendo coerdeiras da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. O que Pedro está dizendo aqui é que o homem deve honrar a sua esposa, reconhecendo que ela é um vaso mais frágil, reconhecendo-a como um vaso mais frágil e coerdeira juntamente com ele na graça, para que a oração dele não seja impedida. Então, quando o homem ele desonra a sua esposa, espancando-a, ele já não reconhece que ela é um vaso mais frágil. Ele quebra o propósito inicial, que é reconhecer que a mulher é um vaso mais frágil e precisa de tal honra. Ele deixa de reconhecer que ela é coerdeira juntamente com ele na graça. E um homem que diz ser cristão e faz tais coisas, esse homem, obviamente, já não está sendo mais ouvido por Deus. Já que no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 23, vai nos dizer assim: Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Maridos, amem as suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o papel do marido, o papel de amar a sua esposa, não de espancar a sua esposa. O que as pessoas confundem é a submissão predita no texto, como se essa submissão
fosse um direito de fazer o que quer. Mas só que o texto é bem explícito em dizer que a mulher só deve ser submissa a esse homem, ao marido, se o marido amá-la como Cristo amou a igreja. E segundo, esse homem precisa ser cabeça como Cristo foi para a igreja, amando-a e entregando a sua vida em favor dela. Como assim? O homem primeiro ele precisa ter a cabeça como Cristo, uma cabeça que ama, uma cabeça que luta pela esposa, uma pessoa amável, dócil, respeitosa. Então, quando esse homem ele passa a espancar a sua esposa, ele já mostra que ele não é um homem de confiança. Ele já mostra que ele não tem capacidade de entregar a própria vida pela esposa. E por esse texto ser um dos mais usados entre alguns pastores para poder aconselhar casais, inclusive dizer para as mulheres que elas precisam orar para manter os seus casamentos, o próprio texto já nos mostra que a mulher só deve ser submissa ao seu marido a partir do momento que ele trata ela com amor. Então, se o seu marido te bate, se o seu marido te espanca e te agride verbalmente, não fique próximo a essa pessoa, porque esse ser humano pode acabar tirando a sua vida em vez de entregar a dele pela sua. Eu sei que o assunto do vídeo é um assunto polêmico, mas nós sabemos que a cada hora, pelo menos 4 a 10 mulheres morrem diariamente no Brasil. E eu, como pastor, não posso aconselhar você a permanecer em um casamento até a morte, quando a própria Bíblia diz que o casamento ele só deve ir até o momento em que há honra de ambas as partes. As esposas amarem os seus esposos e os esposos amarem as suas esposas a ponto de dar a vida por elas, como Cristo deu a sua vida por todos nós. E lembre-se, Deus não odeia o divórcio, Deus odeia o repúdio.